Você sabe usar e conjugar o verbo to be em inglês? Mas não é aquilo que a gente aprende a vida inteira na escola? Sim, mas você sabe como usar, o que significa realmente o verbo to be? Se quiser entender de uma vez por todas como funciona, fica aqui comigo até o final que eu vou te ensinar tudo sobre o verbo to be, inclusive nas 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Não sai daí! Hello guys and welcome to Go Easy! Eu sou a Andrea e eu já te falei que eu criei este canal para contribuir com o teu aprendizado de língua inglesa. Por isso, deixa teu like aí para me ajudar a continuar trazendo sempre conteúdos para você. É novo por aqui? Então te inscreve e vem comigo aprender muitas coisas, muito conteúdo sobre inglês. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos, de videoaulas mesmo, sobre os tempos verbais em inglês, como formar frases e muito mais. A minha proposta é postar sempre 2 vídeos por semana. Eu vou trazer dicas, curiosidades, coisas em geral sobre o inglês. E o outro eu pretendo fazer assim como vai ser hoje, tipo uma videoaula sobre algum conteúdo de inglês. Vamos lá então, começando pelo verbo to be, que a gente coloca ele dentro do tempo verbal simple present. Presente simples, né? Pode falar também present simple, que a gente considera a primeira parte, o verbo to be, porque ele é diferente, ele é diferentão. Ele não tem auxiliar, como os outros verbos que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, é o seguinte, primeira coisa, eu preciso saber quais são as pessoas do verbo, aqueles pronomes que eu uso na frente da conjugação do verbo. Isso serve para todos, né? Para todos os tempos verbais. Então, vamos lá. Em português, aquilo que a gente fala eu, tu, ele, nós, vós, eles, como é que é em inglês? Em inglês, eu vou falar um por um e já com a conjugação do verbo to be, para você fique bem claro para vocês. Então é o seguinte, começando pelo eu. Eu em inglês é I, isso mesmo. O I maiúsculo, sempre maiúsculo, não importa se ele está no meio da frase. O eu em inglês sempre vai ser o I maiúsculo. E eu pronuncio I. O verbo to be significa ser ou estar. Então, a gente já começa por aí a entender que ele é um pouco diferente mesmo. E não dá para traduzir ao pé da letra com português. Porque em português eu tenho dois significados, né? Eu tenho o verbo ser e eu tenho o verbo estar. Em inglês é a mesma coisa. To be significa ser ou estar. Então, como eu vou saber se está querendo dizer ser ou está querendo dizer estar? Depende do contexto que eu vou dar à frase. Não tem uma diferença na conjugação em si. Não tem como saber. Só pela frase mesmo, pelo contexto do que eu estou falando. Então eu já sei que é, por exemplo, se fosse em português o ser, seria eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Uma conjugação para cada. E o estar, mais um monte. Eu estou, tu estás, ele está, enfim. E em inglês é mais simples, esse verbo to be, que parece que é muito complicado. Não, ele é mais simples. O eu, como eu disse, é I, e como é que eu vou conjugar? Com am. I am significa eu sou ou eu estou. Simples assim, não tem outra coisa. Aí eu vou dizer eu estou feliz. I am happy. Mas eu posso dizer que eu sou feliz do mesmo jeito? Sim, I am happy. É igual. Vai depender do que eu vou continuar falando para determinar se eu quero dizer que eu sou ou que eu estou no momento. Aí eu posso trabalhar com contrações. É muito comum, muito mais comum usar a contração do pronome com o verbo do que I am. Então, qual é a contração do I am? É I'm. I'm. Vamos para o você. Você em inglês é you. E you significa você ou vocês. Então é igual. E a conjugação do verbo to be para você é are. Isso mesmo. You are significa você é ou você está. E qual é a contração? É your. É esta pronúncia, your. Tudo junto. Outras pessoas do verbo que eu uso este are são we, que é nós, we are, que significa nós somos ou nós estamos, e que com contração fica we are. E depois eu tenho o they, que é eles ou elas, que fica they are,
eles são ou eles estão, e com a contração fica there. Isso mesmo. Então, esta é a segunda conjugação. Por enquanto, o que a gente viu? Que com eu é am, e am é só com eu, e depois eu tenho are, que eu vou usar com you, você ou vocês, we, nós, e they, eles ou elas, tanto para pessoas, coisas, animais, enfim. E aí eu tenho a tal da terceira pessoa do singular, que é o ele ou ela. Em inglês eu tenho 3 possibilidades. O he, que é ele para a pessoa. Então, para dizer ele é ou ele está, a conjugação é is. Então, fica he is. Isso mesmo. Ou então, com a contração, fica his. Ele é ou ele está. Depois eu tenho she, que é ela para a pessoa. Então, fica she is. Ou, com a contração, she's. Isso mesmo. E daí eu tenho aquele it, que é a gente chama de neutro, um pronome neutro. Ele é um pouquinho mais, talvez aí que dê a complicação, porque a gente tem coisas que a gente não usa em português. Em português a gente não coloca este pronome neutro em tudo, né? A gente pode, quando a gente está se referindo a um animal ou a um objeto, a gente usa esse ele em inglês, ou ela a cadeira, ele o livro, a gente vai dizer it. E para dizer ele é ou ele está, eu vou dizer it is. Ou, com a contração, it's. Porém, a gente fala coisas em português que a gente não usa pronome, a gente põe só o verbo, porque como tem uma conjugação em português para cada pessoa, para cada coisa, a gente usa o verbo. Porque eu quero dizer assim, está frio. Eu não digo ele está frio, ele o tempo. Mas em inglês eu tenho que colocar esse ele aí. Eu uso daí o neutro. It is cold. Está frio. Ou it's cold. Entenderam? Então, não dá para em inglês colocar só a conjugação do verbo. Is alguma coisa. Está calor. Is hot. Não, tem que ter o it. Quando não é uma pessoa, quando não é nada, a gente está falando do tempo, por exemplo, tem que ter o it. E se fosse um objeto, eu me referindo ao livro, eu quero dizer que o livro é bom. Eu vou dizer it is good. Entenderam? É isso aí. Vamos então à forma negativa. Como é que eu nego com o verbo ser ou estar, o verbo to be? É só colocar um not depois das conjugações. Então, para dizer eu sou, eu digo I am. Para negar, eu digo I am not. Ou junta I'm not. Com você fica you are not. Ou então eu uso a contração you aren't. Para dizer com ele, eu vou dizer he is na afirmativa e na negativa he is not. Ou então, com a contração, he isn't. Para she é a mesma coisa. She is e na negativa she isn't. Para dizer com o it também. It is. Então, na negativa, it isn't. Depois eu tenho we are, negativa, we aren't. Depois eu tenho they, eles ou elas, are na afirmativa e na negativa they aren't. Vocês viram que eu não falei o segundo you, vocês, porque é igual o você no singular. É a mesma coisa. E agora, como é que pergunta? É muito simples. Eu simplesmente, só tenho 3 conjugações, perceberam, né? Do verbo to be. Am para eu, am para eu, are para you, we e they, e o is para he, she ou it. O que eu faço na pergunta? Eu simplesmente coloco essas conjugações, esses verbos na frente das pessoas. Então, para perguntar, eu estou feliz? Vamos dizer que eu quero perguntar para mim mesma. Eu estou feliz hoje? Am I happy today? Aí eu quero perguntar se você está feliz hoje. Are you happy today? Botei o are na frente do you. Aí eu quero perguntar se ele está feliz hoje. Is he happy today? E vejam que eu estou usando pronomes, mas eu posso substituir esses pronomes por nomes. Eu quero perguntar se o Paulo está feliz hoje. Is Paul happy today? Ao invés de he, eu botei Paul. Podia ser o meu filho. O meu filho está feliz hoje? Is my son happy today? Viram? Esses pronomes estão substituindo nomes. Agora, se for com ela, para perguntar se ela está feliz hoje. Is she happy today?
Aí eu quero usar com it, mas aí o it eu estou me referindo a alguma coisa, então eu não vou usar feliz, porque animais, se são meus animais de estimação, eu sei se ele é macho ou fêmea, ou seja, quando eu sei se o animal é macho ou fêmea, eu uso os pronomes que eu uso para pessoas, he e she. Agora, quando eu me refiro a um animal, por exemplo, uma barata, a uma cobra, que eu não sei, ou um cachorro ou gato que não sei se é macho ou fêmea, eu uso it. Aí eu quero perguntar, eu tô passeando na rua, tem um cachorrinho da pessoa, eu não sei se é macho ou fêmea, e eu quero perguntar se ele tá feliz. Aí sim eu vou dizer o it. Is it happy today? Se eu quero perguntar sobre nós estamos felizes hoje? Are we happy today? E eles ou elas, are they happy today? Então é assim que uso, eu tenho que pensar que eu quero, o que eu quero comunicar? Eu quero falar de ser ou estar alguma coisa. Eu uso o verbo to be e eu tenho que saber que só tem 3 conjugações. 3. Am para eu, I am, só vou usar para eu. E se for negativo eu coloco not depois e se for pergunta ele vai para frente do eu. Depois para you, we e they, a conjugação é are. E se eu quero fazer na negativa, é só colocar o not depois. Ou usar a contração. Aren't. E é isso aí. E se for pergunta, esse are vai para frente da pessoa. E se for he, she ou it, eu estou me referindo a uma terceira pessoa, ele ou ela, e seja também, se eu quero me referir a um objeto, a um animal, uma coisa, enfim, que eu não posso tocar, eu vou usar o it. E sempre a conjugação vai ser com o is. E negativa, isn't. E pergunta, o is vai para frente. Simples assim. É isso que vocês têm que saber sobre o verbo to be. Vamos ver só alguns exemplos? Se eu quero dizer assim, a minha profissão, eu vou usar o verbo to be. Eu quero dizer que eu sou professora. Eu vou dizer I'm a teacher. Se a profissão começa com uma palavra com som de vogal, isso não é sobre o verbo to be, é sobre o artigo, né? Eu vou usar am. Então, eu quero dizer que eu sou professora de inglês. O inglês está adjetivando professora, eu coloco ele na frente. English teacher. Aí eu tenho que usar am. I'm an English teacher. Agora, se a profissão começa com som de consoante, fica só o A. Por exemplo, quer dizer que ele é advogado. He is a lawyer. Ou ela é médica. She is a doctor. Agora, se a pessoa é engenheiro, eu vou usar o an. He is an engineer. E olha que junta. É só por questão do som. Então, é o linking ali, né? O linking sound. An engineer. An English teacher. É isso. Sempre eu vou ter que usar o artigo que a gente não usa em português. A gente fala, ele é engenheiro, mas em inglês tem que ter esse artigo. Então, é aí que eu estou usando o quê? Verbo to be. Aí eu quero perguntar, o seu pai é ator? Como é que eu vou perguntar isso? Seu pai é ele. Então, se é ele, é is. Perguntando esse é. Vou colocar, é uma pergunta, coloco na frente. Is your dad an actor? An actor? Porque ator começa com som de vogal. Então, tem que ser an actor. Is your dad an actor? Por exemplo, hungry é com fome. Aí eu quero perguntar se você está com fome. Como é que é mesmo? Você é you. O verbo ser ou estar para you é are. Na pergunta ele vai para frente. Com fome é hungry. Are you hungry? Como é que pode responder? Yes, I am. Sim, eu estou. Se eu não estou com fome, no, I'm not. Resposta simples. Então, vocês viram que não é tão complicado assim. Mas como para quem está começando, para quem nunca viu, claro que precisa ouvir mais, precisa praticar mais. Então, eu sugiro que vocês tentem criar frases usando o verbo ser ou estar. Pensem em coisas que eu posso dizer ou perguntar ou negar com esse verbo ser ou estar e passem para o inglês, seguindo essas regrinhas aqui que eu passei, certo? Se você sabe, eu já sei tudo sobre o verbo to be, mas eu conheço pessoas que não sabem. Compartilhe esse vídeo com essas pessoas, vamos ajudar as pessoas a começarem a entender de uma vez por todas como que funciona. E este foi apenas o primeiro vídeo dessa série que eu vou trazer para você sobre tempos verbais. O próximo a gente vai falar sobre simple present, mas com outros verbos, que aí é diferente aqui do verbo to be. Gostaram? Então, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar
com as pessoas. Deixe nos comentários aí se tem perguntas, se alguma coisa não ficou muito clara. E a gente vai ter mais vídeos, então, sobre esta questão aí de tempos verbais em inglês. Certo? Vocês também podem visitar o nosso site, a goeasyschool.com, que lá vocês também vão ter materiais, bastante coisas para vocês, para ajudar aí no seu aprendizado da língua. E também para quem quiser fazer aula com a gente, é só ir lá e se inscrever. Certo? Então é isso. Até o próximo vídeo. Bye, bye!